cruz nesse tempo de comunhão. Amém? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 19. Mateus 22, versículo 19. Quem já achou, diga amém. Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Só até aí você pode se assentar, glorificando ao Senhor. Bem, sem dúvida nenhuma, era uma expectativa comum a todos, era uma expectativa do povo de Israel que o Messias viesse para revolucionar a política. A expectativa do povo de Israel era que o Messias profetizado no Antigo Testamento viesse para confrontar o Império Romano, para estabelecer liberdade para os judeus. Quando a gente estuda um pouquinho da história dos judeus, nós vemos o quanto esse povo foi escravizado. Nós temos o cativeiro egípcio, lá atrás, nos dias ainda de Moisés, né? O cativeiro egípcio que começa com a morte de José. Enquanto José era governador do Egito, havia liberdade de culto, os hebreus eram livres dentro do Egito, mas com a morte de José e com o passar do tempo, com a mudança do governo no Egito, vem então a escravidão sobre o povo hebreu e durante aproximadamente 430 anos eles são cativos no Egito. Depois a gente tem a peregrinação do deserto, a gente tem o governo nas mãos de Moisés, que liberta o povo e que leva o povo até muito perto da terra prometida. A gente tem, com a morte de Moisés, a liderança de Josué, e ele sim tem o privilégio de entrar na terra prometida com o povo hebreu. Com a morte de Josué, nós temos aí aproximadamente 400 anos de Israel sendo governada por juízes que vão sendo levantados por Deus para libertar o povo de Israel da idolatria. E aí, depois do período dos juízes, começa a monarquia, Saul, depois de Saul, Davi, depois de Davi, Salomão, depois de Salomão, Roboão. E logo no início do reinado do Roboão, o reino de Israel é dividido em duas partes. Aí a gente tem o reino do norte e a gente tem o reino do sul. A gente tem o reino de Israel e o reino de Judá. Depois de um tempo, o reino do norte, o reino de Israel, é vencido e capturado pelos assírios, e aí a gente tem então o cativeiro assírio por parte do reino do norte, e um tempo depois os caldeus, chefiados por Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, dominam então o reino do sul, o reino de Judá, e eles também são levados cativos. Depois de 70 anos de cativeiro da Babilônia, o povo de Judá volta para Jerusalém. Alguns remanescentes ainda do reino do norte que se livraram dos assírios se junta a esse povo que volta do cativeiro babilônico, e eles recomeçam, né, a história de Israel. Mas essa história, ela continua debaixo sempre do poderio de um outro povo. A gente tem os persas que governam nesse primeiro momento, dando a Israel uma certa liberdade, mas ao mesmo tempo governam Israel.
E aí a gente depois tem vários que se levantam, gregos que se levantam, a gente tem sírios que se levantam, e aí a gente tem por último, e aí já estamos falando dos dias de Jesus Cristo, romanos. E ao longo do Antigo Testamento, a gente vê profecia em cima de profecia acerca de um Messias, acerca de um libertador. O povo todo tem a expectativa de que esse libertador vai ser um justiceiro. Esse libertador vai ser um revolucionário e que vai bater de frente com Roma. Uma prova que temos disso é quando, e você conhece a história, perto da crucificação de Jesus, os governantes apresentam para o povo Jesus e Barrabás, e dão ao povo o direito de escolha. Vocês podem escolher quem vocês querem libertar, Jesus ou Barrabás. E todo mundo aqui lembra dessa passagem e sabe que a escolha do povo foi por Barrabás. Não porque eles gostavam de Barrabás ou porque eles odiavam a Jesus, mas porque Barrabás era um revolucionário. Barrabás, ele era um homem revoltado diante da opressão de Roma, diante do Império Romano, diante de tudo aquilo que era cobrado do povo judeu. Então, como o povo queria fazer justiça com as próprias mãos, e o povo não queria esperar pelo reino vindouro do Senhor, mas queria uma solução imediata, soltem Barrabás. É algo que a gente precisa lutar ainda nos nossos dias, porque ainda somos imediatistas. Quando a gente ouve, lance sobre o Senhor a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Quando a gente ouve que há tempo para todas as coisas debaixo de um propósito determinado pelo Senhor. Quando a gente ouve que não devemos nos antecipar, não devemos nos precipitar, não devemos andar ansiosos por coisa alguma, a gente fica meio que, não, eu quero para agora. Não quero para amanhã, não quero esperar. A gente faz parte de uma geração imediatista, né? Sempre que eu falo sobre isso, sobre esse sentimento, me vem algumas coisas à mente, né? E talvez, né, a que mais nos chame a atenção são os fast foods, são as lanchonetes que entregam o lanche que a gente pede em minutos. A gente prefere um lanche requentado que já está pronto ali na estufa, mas que é entregue para nós em minutos, do que um lanche que preparam para a gente na hora e que vai demorar mais tempo. Eu já me vi nessa situação. Eu já me vi na situação de pedir uma determinada comida e aí o garçom fala para mim assim: olha, essa comida que o senhor escolheu a gente faz na hora, então ela demora um pouquinho mais. Não, então me dá outra, porque eu estou com pressa. E há uma frase que domina, as pessoas dominam essa geração: tempo é dinheiro. Então, por conta dessa necessidade de uma justiça e por conta dessa necessidade de algo imediato, o povo olha para Jesus na esperança dele ser esse Messias que vai botar para quebrar, esse Messias que é revolucionário. Até mesmo os fariseus, até mesmo os religiosos, aqueles que eram conhecedores da Torá, aqueles que eram estudiosos do Antigo Testamento, até eles olham para Jesus, cobrando dele alguma coisa, cobrando dele um posicionamento. E esse texto aqui nos mostra exatamente essa abordagem, nos mostra, esse sentimento de religiosos, de fariseus, cercando ao Senhor Jesus e querendo saber dele: vem cá, como é que você se posiciona diante dessa cobrança absurda de impostos? Como é que você se posiciona diante dessa exploração? Como é que você, sendo filho de Deus, aquele que veio para solucionar os nossos problemas, se posiciona diante dessa injustiça social? E sabe, quando eu leio esse texto e outros que nos mostram essa expectativa do povo acerca do Jesus justiceiro, eu me lembro do colégio apostólico. Porque vocês sabem que muitos eram os discípulos, mas 12 eram os apóstolos. E nesse colégio apostólico, no meio dos 12, nós tínhamos, por exemplo, Simão, o Zelote. O Zelote,
né, ou os zelotes, eram revolucionários, eram pessoas que davam a sua vida, que se colocavam em risco para fazer justiça social. Trazendo para os dias de hoje, os zelotes fariam passeatas, os zelotes iriam para a rua, e não só iriam para a rua, os zelotes seriam aqueles que jogariam pedras em patrimônios, que queimariam pneus no meio da rua. Esses eram os zelotes, seriam capazes de morrer em nome daquilo que acreditavam. E isso contra Roma. Isso contra a opressão de Roma, contra o Império Romano. E Jesus alcança Simão, que era um zelote, e o traz para perto. E o traz para dizer: calma, não vai ser assim que a gente vai resolver o problema. Calma. Em contrapartida, a gente também tem no colégio apostólico Mateus. E todo mundo aqui sabe que Mateus era cobrador de impostos. Era um judeu vendido. O cobrador de impostos era alguém que, muitas das vezes, abria mão da família, abria mão sempre da tradição, abria mão dos amigos para cobrar impostos em nome de Roma. Ele era visto pelos outros judeus como um traíra. A gente é contra o Império Romano, a gente é contra a opressão, a gente é contra a exploração, a gente é contra a cobrança de impostos. E você, um dos nossos, se vende e se torna um cobrador de impostos. Jesus alcança ele, traz ele também para perto, traz ele para o colégio apostólico. Então, você pensa, no meio dos 12 tinha um bolsonarista roxo e o Lula roxo. No meio dos 12, você tinha um de direita extrema e um de esquerda extrema. Vem para perto. E para os dois, Jesus dizia: calma. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: não é por força nem por violência. Eu olho para Jesus e vejo de fato ele indo contra a expectativa das pessoas, porque a nossa expectativa é alguém que resolva. E resolva para ontem. A nossa expectativa é alguém que meta o pé na porta. E Jesus: calma. Calma. Nós estamos aqui na noite do renovo e a minha proposta é que a gente busque em Deus calma. A paz que excede todo o entendimento. O ano mal começou e você já está estressado. O ano mal começou e você já está falando: não sei não, hein, mas esse ano, meu Deus, já começamos bem. Sabe, você vê no semblante das pessoas. Eu às vezes tenho medo de dar bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei qual é a resposta que eu vou receber. Que às vezes você diz bom dia, só se for para você. Para mim está tudo ruim. É difícil, às vezes é difícil você comentar alguma coisa. Né? Hoje no almoço, a Vitória estava falando que o dólar abaixou. A gente estava falando, né? A gente vai viajar para Israel agora em junho, e aí, eu não sei como chegamos nesse assunto, mas em algum momento ela colocou: não, o bom é que o dólar abaixou. Na perspectiva de alguém que viu o dólar a 10, 15, 20 centavos mais caro na semana passada. Mas na perspectiva de quem, de repente, viajou para fora no ano passado, o dólar ainda está caríssimo. Então, é tudo uma questão de ponto de vista. Para alguém, legal, vale a pena comemorar, porque baseado na semana passada abaixou, mas baseado no ano passado está o dobro. Então eu sempre posso encontrar um lugar para comemorar e um lugar para reclamar. Mancharam a parede. Chato, vou ter que pintar. Ou então, que bom, vou pintar. Quantos estão entendendo? Digam amém.
Agora, quando eu coloco Jesus dentro desse negócio, ele sempre vai dar para a gente uma visão positiva. Sempre uma visão otimista. Alguém olha para um doente e numa visão pessimista procura saber quem é que pecou, ele ou seus pais, para ele estar nessa condição. Aí Jesus vem com uma posição e com uma visão otimista e diz: nem ele e nem seus pais está acontecendo para que meu nome seja glorificado. Então olha para o teu irmão e diga assim: a tribulação, mais do que fazer você sentir dor, é liberada para que você tenha o que comemorar lá na frente. Porque a Bíblia diz que as tribulações não se comparam com a glória. Então, mais tem comemoração do que reclamação. Vai depender do seu ponto de vista. Alguém vai dizer assim: pastor, isso é papo furado. Não, isso é Bíblia. É papo furado para fariseu. É papo furado para indignado com a vida. Mas para crente, quem é crente aqui? Só quem é crente dá glória a Deus. Para crente, eu tenho motivos para agradecer. Aí você passa por uma luta, você passa por uma prova, daqui a pouco você olha para ela e você diz: graças a Deus, porque se não fosse ela, eu não estaria onde eu estou. Ela me forjou, ela me moldou, ela me fortaleceu. Eu não estou dizendo que você tem que acordar de manhã dizendo: Senhor, manda uma prova daquela para poder ver se eu melhoro. Não. Que eu melhore com a vitória. Mas se a prova vier, que eu tenha uma visão otimista. Deus está permitindo porque tem coisa boa depois disso. Leve e momentânea tribulação que produz um peso de glória. Amém? Então o povo judeu era um povo meio que com sangue nos olhos. Muito por conta dos problemas. Muito por conta das dificuldades. Mas Jesus vai tentando acalmar os ânimos. Jesus vai tentando mostrar para eles: não, ninguém precisa desembainhar espada. A gente vai vencer com a palavra. A gente vai vencer com a fé. A gente vai vencer com o poder de Deus. Os fariseus se juntam. Vou antecipar um pouquinho a leitura, só para te contextualizar. E no versículo 15 eles dizem assim: então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de arrendá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram: mestre, sabemos que és íntegro. Eles são hipócritas, sabe? Eles usam palavras boas para tentar pegar Jesus. E que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prende a aparências de homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião. É certo pagar imposto a César ou não? Eles vêm, sabe, de uma maneira muito sutil para dizer assim: e aí? Você acha que é justo pagar IPVA? Quem já pagou IPVA aí? Hã? Você acha que é justo pagar IPTU? Esses dias saiu uma notícia dizendo que quem comprou imóvel de 5 anos para cá, eu não sei se ela é verídica, né? Acho que foi você que me mandou. Quem comprou imóvel de 5 anos para cá pode reaver um valor e tal, porque o valor do ITBI, ele não era cobrado a partir da escritura que você assinava, mas era cobrado assim, de acordo com o que a prefeitura estabelecia. Então a prefeitura olhava e dizia assim: esse seu imóvel aí custa 1 milhão, então você vai ter que pagar referente a 1 milhão. Mas eu paguei na escritura 100 mil, não interessa. Para a prefeitura 1 milhão, então o seu imposto vai ser em cima de 1 milhão. Aí agora conseguiram reverter, me parece que reverteram, e aí então a cobrança ela não é feita de acordo com aquilo que a prefeitura determina, mas de acordo com aquilo que você assina na escritura. Então numa diferença dessa aí de 1 milhão para 100 mil, você tem um dinheiro para receber. Primeiro, não sei se isso de fato é verídico, né? Porque eu não sou um tributarista. É verídico? Maravilha. Mas alguém teve que se movimentar para resolver essa situação, porque senão a prefeitura continuaria apontando e determinando: é tanto e a gente ia ter que pagar tanto. Porque senão o imóvel não viria para o nosso nome.
Então, quando você olha isso, dá uma certa revolta, né? Aí é como se alguém chegasse e dissesse assim: pastor, o senhor é um ungido do Senhor, o senhor é homem de Deus, o senhor lê a palavra do Senhor, eu só quero te perguntar uma coisa: é justo eu pagar isso, pastor? Não é possível. Não é possível que o senhor vai dizer que isso é justo. Eles estão colocando Jesus contra a parede, eles queriam que Jesus desse a eles a liberdade de transgredir. Quem é que está entendendo aí? Diga amém. E a resposta de Jesus é sensacional. A resposta de Jesus estabelece um limite entre o natural e o espiritual. É como se ele estivesse dizendo assim: eu não sou tributarista, vocês estão procurando a pessoa errada. Eu falo das coisas do céu. O que é da terra é da terra. O que é do céu é do céu. E nós precisamos entender quem nós somos. Repita comigo: eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: você é um ET. Extraterrestre. Você não é daqui. E como você não é daqui, a tua perspectiva, o teu ponto de vista tem que ser do céu. Você tem que olhar e entender que ainda está num corpo natural, que ainda depende de questões e de situações, ainda depende de coisas naturais, mas você está aqui de passagem. Se você está aqui de passagem, você precisa entender que não dá, que não é sábio se estressar demais. Não é sábio se estressar demais em relação àquilo que é cobrado, e nem é sábio se estressar demais em relação àquilo que parece ser injusto. Por quê? Porque mais Deus tem para dar do que o homem para roubar. Ah, mas é injusto. Não, mas eu dependo do meu Deus. Então, é para pagar? Eu vou pagar. Não, mas isso não é legal. Não, está na mão do Senhor. Sabe, eu tenho percebido pessoas começando a acertar a vida, a ajeitar as coisas, e isso fazendo com que portas novas se abram. Enquanto ficavam sonegando daqui, sonegando dali, ficava sempre um pinga-gotas. De repente acertaram a casa e começaram a pagar. É o que é cobrado? Se é justo ou se não é, não interessa, eu estou aqui nesse mundo ainda, eu tenho que pagar, eu vou dar. Eu dou a César o que é de César. Deus abre os céus e começa a liberar. Ele começa a honrar a nossa fé. Sabe, queridos, a gente está vivendo dias onde a transgressão, muitas das vezes, é pregada de púlpito. Sabe por quê? Porque isso dá ibope. Pregar sobre transgressão dá ibope. Chegar e falar que a gente tem que bater de frente com o sistema. Chegar e falar que o nosso patrão é endemoniado. Sabe, às vezes tem gente que vem me pedir oração e eu fico espantado. Pastor, ora pelo meu patrão. Ele é um endemoniado. Mas por quê? Porque eu cheguei 5 minutos atrasado e ele disse que ia me mandar embora. Ele está certo. Ele pode até estar exagerando, mas de qualquer maneira, o certo é você chegar na hora. Porque ele está cobrando que você chegue na hora. Ele então é um endemoniado. Para eu te ter, para eu te chamar para perto de mim, eu oro dizendo: expulsa aquele demônio de lá. Porque não dá ibope eu falar: você está errado. Pessoas que não estudam, pessoas que não se dedicam, e depois: pastor, eu não tenho oportunidade. Tem oportunidade sim. Sabe, esse discurso de que somos minoria, que não sei o que, não faz parte da gente não. Apesar de sermos, tá? Esse discurso de sermos perseguidos não faz parte da gente, apesar de sermos. Mas eu não me aproprio desse discurso, sabe por quê? Porque eu tenho um Deus que peleja pelas minhas causas. Não me interessa se quantitativamente eu sou a minoria, não me interessa se socialmente eu ainda sou perseguido. Eu tenho um Deus que me defende, eu não vou me vitimizar. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei o que é viver abundância, sei o que é viver escassez. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu Deus.
A proposta era misturar natural com espiritual, era tentar colocar na mente do Senhor uma certa revolta, rebeldia. E a gente está vivendo isso, sabe, queridos? Às vezes a gente ouve crente batendo no peito e dizendo: eu sou crente, mas eu não sou bobo. Deu mole, eu passo o carro mesmo, eu não quero nem saber. Aliás, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. O diabo está debaixo do meu pé. E aí a gente chama de diabo o patrão, o síndico, o porteiro. A gente chama de diabo qualquer um que atrapalha o nosso plano. E a passividade? E a palavra de Jesus: se alguém acertar a sua face direita, dê à esquerda. Isso se encaixa no quê? Canções falam de vingança. Canções falam de vitórias às custas da derrota alheia. Ué, a gente está rasgando a Bíblia? Os caras pressionam Jesus, querendo colocar nele um sentimento mundano, de revolta, de rebeldia, e ele diz: dai a César o que é de César. Jesus está dizendo: eu não sou desse mundo, vocês não estão entendendo, o meu reino não é aqui, a minha luta não é aqui. As nossas armas não são carnais, nossas armas são espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Sabe, é como se a gente pregasse a necessidade de andar armado, porque a gente vive no Rio de Janeiro e mexeu com a gente larga o dedo. Pô, e os anjos que se acampam ao nosso redor? Onde eles andam? Ou você confia, ou você não confia. E eu vou falar uma coisa para você: não confiar te envelhece. Não confiar te estressa. Não confiar te leva à ansiedade, depressão, pânico. Aquele que confia, descansa. Descansa no Senhor. É para pagar? Que vou pagar. E quem está ministrando sobre a sua vida é alguém que já viveu essa revolta, tá? Já reclamei, já me revoltei. Quando o Lula ele foi eleito, houve uma desconfiança acerca de uma irregularidade na contagem dos votos. E aí, por conta disso, né, algumas pessoas se viram no direito de se posicionar, de reclamar. Pastor, há algum erro nisso? Não. Cada um sabe aquilo que de fato vai surtir efeito. Ok. Eu, enquanto pastor, eu não vou entrar nessa esfera, eu não vou dizer para você que você não pode reclamar, que você não pode fazer uso das suas redes sociais para expor o que você pensa. Só que, por outro lado, eu comecei a perceber as coisas fugindo do limite. Eu comecei a perceber crente brigando com crente. Eu comecei a perceber, sabe, Deus ficando de lado e a justiça feita pelas próprias mãos em evidência. Alguém me perguntou assim: pastor, o senhor é contra se eu pintar de verde e amarelo o meu rosto e acampar na porta do quartel? Não. Desde que a dedicação do seu tempo ao quartel seja, no mínimo, compatível à sua dedicação de joelhos dobrados no seu quarto. Porque a nossa arma é poderosa em Deus. Eu sei que é duro, muitas das vezes, ouvirmos: dai a César o que é de César. Porque não é o que a gente quer ouvir. Mas isso é fruto de quem confia no Senhor. O texto que a gente leu nos mostra que Jesus, ele chama a atenção daqueles homens e ele pede a moeda usada para pagar o imposto. Era um denário. E todo mundo aqui, ou a grande maioria aqui, sabe que o denário era o pagamento de uma diária. Então, o imposto, na verdade, era exatamente no valor de um dia de trabalho.
Quando Jesus pede a moeda, quando Jesus pede o denário, quando Jesus destaca, quando a palavra do Senhor destaca o valor daquele imposto, o que vem ao meu coração como revelação é a seguinte pergunta: o quanto esse dinheiro, o quanto um dia de trabalho, o quanto o que você paga de imposto é importante para você? O quanto isso de fato tem o poder de mudar a tua história? Porque às vezes, sabe, queridos, a gente compra um barulho tão grande, é um absurdo, mas perto daquilo que Deus te dá. Porque a gente tem que ter a perspectiva celestial. A minha visão tem que estar conectada ao céu, perto daquilo que eu recebo do céu. O que isso significa? O quão isso muda a minha história? Sabe, minha família, tivemos a experiência de sermos assaltados, e aí levaram o carro e levaram tudo que a gente tinha dentro do carro. E pensa, sabe, num dia em que eu, sobretudo, eu não vigiei e pensei em levar numa viagem coisas que não tinha a menor necessidade de levar, sabe? E aí os caras roubaram e levaram tudo. Eu fiquei pensando, para que eu trouxe isso? Se eu não trouxesse, não tinham levado. Isso aqui, se eu não trouxesse, também não tinha levado. Isso aqui, se eu não trouxesse, eu não tinha levado. Sabe, eu fiquei pensando, a gente ia passar dias fora e tinham malas no carro, a gente levou, sabe, dias para... E aquela camisa também estava no carro. E aquela bermuda também estava no carro. E aí bate aquele arrependimento, meu Deus do céu, a gente ia ficar 5 dias e a gente levou roupa para 10. Se não tivesse levado, não tínhamos sido lesados nessa área. Mas eu vou dar um testemunho para você. Tudo o que levaram da gente, Deus restituiu a mais. Tudo. Então assim, quando você está conectado com o céu, você não reclama e não se revolta pelo que você perdeu, porque você sabe que Deus tem mais. A Bíblia diz que no lugar da nossa vergonha, Deus prepara dupla honra. A palavra de Deus diz que Jó perdeu tudo o que tinha. Você imagina, em minutos, Jó recebe as piores notícias que um ser humano pode receber. Sua casa pegou fogo, seus filhos morreram, você perdeu isso, você perdeu aquilo. Meu Deus do céu! Só que diz a palavra do Senhor que depois de um período sendo ministrado por Deus, depois de ter aprendido quem de fato é Deus, porque diz a Bíblia que Ele fala, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu conheço de andar contigo. Depois desse processo, a Bíblia diz que Deus restitui a Jó em dobro. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Olha para o teu irmão e diga, não lute. Deixa Deus agir. Presta atenção, eu não estou dizendo que você tem que ser bobo, não é isso. Jesus não era bobo. Aliás, repita comigo, Jesus nunca foi bobo. Porque às vezes a gente confunde passividade com bobeira. Não. Jesus venceu. Jesus não perdeu. Só que a visão de vitória do céu é diferente da visão de vitória da terra. Para a terra, se vence vivendo. Para o céu, se vence morrendo. Jesus deixou esse legado e Paulo entende isso e escreve, meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Sabe por quê? Porque eu não sou daqui, eu sou do céu. Levanta suas duas mãos e diga, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.
Você sabe, quando clamamos Maranata, ora vem Senhor Jesus, estamos declarando, escatologicamente falando, a volta de Cristo, mas também estamos declarando a manifestação da sua presença imediata. Quando eu digo, ora vem Senhor Jesus, eu estou dizendo, traz o céu, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Não é no céu como é na terra, não é a terra que influencia o céu, é o céu que influencia a terra. A nossa lei não é terrena, a nossa lei é celestial. O homem acha que manda, acha que tem o governo, mas o governo está nas mãos do Senhor. Meu Pai. O apóstolo João tem uma visão, ele vê um livro, o livro do juízo, o livro da justiça, fechado com 7 selos. Ele chora porque ele procura e chega à conclusão: nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra existe um com o poder de abrir esse livro de justiça, de abrir esse livro de juízo. Não tem um. De repente o ancião toca em João: não chores, eis aí o leão da tribo de Judá. Jesus está dizendo: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Não me interessa quanto você pagou de imposto, o que vai fazer a diferença é o quanto você queima de incenso. É a adoração que sobe, é o coração quebrantado, derramado diante do Senhor. Qual é o valor? Meu Deus, qual é o valor? Ele pergunta: dá a moeda aqui, cadê a moeda? Onde está? Aqui paga o imposto. Ah, 1 denário, um dia. Quer dizer que você tem que viver um dia para essas coisas terrenas? Ok, viva. Você tem mais 364 para viver as coisas do céu. Aí, essa coisa terrena, ela determina o teu humor, ela determina o teu sorriso, ela estabelece o quanto você sonha. Está tudo errado. Não dá para comparar o que a gente está sentindo aqui com aquilo que a gente sentiu durante o dia. Pastor, meu dia foi terrível. Mas sua noite está sendo maravilhosa. Pastor, durante o dia eu só ouvi aquilo que não presta. Mas à noite você só está ouvindo aquilo que te edifica. E aí, quando você consegue colocar isso, sabe, o peso nisso, você enfrenta o teu dia com uma visão, uma perspectiva esperançosa. Não, isso aí não significa nada perto do peso da glória de Deus, perto daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Presta atenção, queridos: estudar, trabalhar, se divertir, cuidar do corpo, cuidar da saúde, tudo isso faz parte. Mas a gente precisa entender, e Deus está em que lugar? Está em que lugar? As pessoas falam assim: mente sã, corpo são. E o espírito? Em que lugar está? Cuida da mente, vai no psicólogo, vai no psiquiatra, vai depender do quanto você está precisando de ajuda. Vai na academia, procura o cardiologista, vai depender do quanto você está precisando de ajuda. Mas leia a Bíblia, dobre seus joelhos para orar. Prazer na lei do Senhor, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, dá o fruto na estação própria, as folhas não caem, não murcham. Sabe o que é isso? Isso é vitalidade permanente. Eita! Segura na mão do seu irmão e profetiza para ele, diga: você vai viver bem, vai viver com abundância. Faça a cara de profeta, diga: eu profetizo vitalidade permanente. Glória a Deus. Depois que Jesus pede a moeda,
depois que Jesus destaca o valor do imposto, ele faz uma segunda pergunta: de quem é essa imagem? De quem é essa inscrição aqui? É a cara de quem aqui, ó? Esse denário, o valor do teu dia, tem a cara de quem aqui? Segundo a história, era Tenório. Era o César da vez. Ah, tem a cara dele. Essa é a tua imagem? É com isso que você está se preocupando? Porque se você se preocupa com isso, é com a cara disso que você vai ficar. Vai ler o que Mateus escreveu no capítulo 6. Lá no capítulo 6, Mateus nos ensina a orar, né? Na verdade, Jesus nos ensina, e Mateus registra: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Lá em Mateus, Jesus mostra para nós, no capítulo 6, que a oração verdadeira não é feita aqui dentro da igreja, mas é no secreto, no nosso quarto. Lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus fala quanto ao jejum, que a gente não tem que ficar anunciando para todo mundo que está com jejum, com aquela cara de coitado, para todo mundo sentir pena. Não, você tem que jejuar e ninguém nem precisa ficar sabendo, é você e Deus. Capítulo 6 nos confronta. E aí, num determinado momento, Jesus começa a dizer assim: não fiquem juntando tesouros na terra, que a traça vai comer, ou então que o ladrão vai roubar. Mas é para vocês juntarem tesouros no céu. Sabe o que é isso? Pastor, eu estou com dívida, mas eu tenho paz. Essa conta não fecha. A Bíblia diz que as coisas de Deus para o mundo é loucura. Não fecha, não fecha. É porque eu confio uma palavra de Deus. Ele é dono do ouro e da prata. Muda a minha situação. Porque ninguém pode tocar na nossa essência. Podem tocar no nosso estado, mas na nossa essência não podem tocar. Você pode estar pobre. Uma palavra de Deus te transforma em rico. Você pode estar doente. Uma palavra do Senhor te transforma em sarado. Uma palavra. E quando a minha essência está conectada ao Senhor, eu entendo, só está acontecendo porque Ele está permitindo. Se Ele está permitindo é porque algo eu tenho a aprender. Se Ele está permitindo é porque uma coisa boa vai acontecer depois disso tudo. Então não vou ficar correndo atrás de tesouro da terra, eu vou encher a minha conta bancária do céu. Quem está comigo aí, diga amém. Pastor, como é que eu faço isso? Pregando o Evangelho? Como é que eu faço isso? Falando do amor de Deus? Como é que eu faço isso? Me posicionando, dizendo: Senhor, eu quero te servir. Cuide das... fala isso para o sermão, diga: cuide das coisas de Deus, porque Deus sempre vai cuidar das tuas coisas. E aí no versículo 21 do capítulo 6, dentro desse contexto que não devemos juntar tesouros na terra, mas sim tesouros no céu, Jesus olha e diz: porque aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se você está preocupado com o imposto, teu coração está nisso. Se você está preocupado com o salário atrasado, o teu coração está nisso. Presta atenção, irmãos, eu não estou dizendo que você não pode orar, eu não estou dizendo que você não pode clamar. O que não dá é para você deixar de dormir. Porque deixar de dormir não vai pagar a dívida. Ou você acha que o patrão amanhã vai olhar para você e vai dizer assim: tadinho, estou vendo, você está com um olho aí fundo, não dormiu não, né? Então, eu nem ia te pagar hoje, mas estou com pena, vou te pagar. Não. Se ele não te pagou das duas, porque ele ainda não pode, ou porque ele é um 7-1. E não vai ser o teu olho fundo que vai convencer ele. O que vai convencer ele é o poder de Deus. Uma noite de adoração como essa pode forçar o teu patrão a te pagar e acertar as contas com você. Pode forçar aquele que te deve te procurar. Eu creio num Deus que pode incomodar, tirar o sono dele, não o teu. Você vai dormir tranquilamente. Ele vai ficar acordado o tempo inteiro, vai te ligar de manhã cedo e vai dizer: eu não consegui dormir. Ficou a tua visão, ficou o teu semblante, ficou o teu rosto aqui na minha mente aqui o tempo inteiro. Eu quero te pagar.
Ah, eu sinto poder nessa palavra. Segura na mão do seu irmão e diga: um movimento de milagre começa agora. O que está travado vai ser destravado. Não porque você correu atrás, não porque você botou na justiça, mas porque você decidiu adorar ao Senhor. Mas o teu coração está naquilo. E aí fica oprimido. Meu Deus do céu, se tem um negócio que deixa qualquer pastor triste, é crente oprimido. E entende, o crente não é opressor, mas pode ser oprimido. E uma vez oprimido, é porque antes aceitou a opressão. Ou você acha que o pastor também não passa por ataques do diabo? Você acha que também não tentam oprimir o pastor? Às vezes, faltando minutos para eu pregar. Faltando minutos para eu subir ao púlpito. Pá! Vem aquela seta. Humanamente falando, dá vontade de dizer: não vou não. Pastor Rafael, já tem a palavra, sobe. Vai lá. Pastor Anderson, pá, assume. Só que a gente respira fundo, eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aí o diabo olha e percebe: não consegui. Achei que tinha derrubado, mas não deu certo. Quero declarar e profetizar que você vai frustrar os planos do diabo. Ele está tentando te oprimir, mas ele não vai conseguir. Você recebe essa palavra? Você tem que tirar o teu coração daquilo que é perecível e colocar o teu coração naquilo que é eterno. Porque aquilo que é eterno é imutável. Aquilo que é eterno é estável. Você pode perceber, tem gente que oscila o tempo inteiro porque o coração está naquilo que é oscilante. Agora tem gente que mantém. Por quê? Porque o coração está naquilo que é mantido. Estamos falando de céu, gente. Dá a César o que é de César, mas o que é de Deus, dá para Deus. Aí tu olha, o rosto fala. Porque Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz que o rosto transparece o que está cheio o coração. Tu olha e tu já vê. Meu Deus do céu. Problemático. Mas por que problemático? Porque só ele tem problema? Não, todo mundo tem problema, mas ele parece que gosta do problema. Ele supervaloriza o problema. Ele dá ibope para o problema. Eu tenho aprendido isso com Deus, sabe? Tem coisa que tu não tem que dar ibope. Tem que dar ibope. Aí vem aquela fofoca: vou te contar um negócio, você promete que não vai contar para ninguém. Pode parar, poder no sangue de Jesus, não quero nem ouvir. Quero nem ouvir. Não, hein? Irmãos, a internet então, meu Deus do céu. As pessoas procuram saber dos assuntos. As pessoas procuram dar opinião sobre os assuntos. Às vezes não tem nada a ver com as pessoas. Não tem nada a ver. Eu me lembro quando o pastor Anderson do Carmo faleceu, e aí ficou aquele imbróglio todo, que não sei o quê. Quem matou o pastor Anderson do Carmo? Ele morreu porque assaltaram ele, que não sei o quê. E a Flor de Lis, o pastor Anderson do Carmo, já tinham vindo aqui na igreja. Já tinham ministrado aqui na igreja. Na época, nós fazíamos parte da mesma gravadora que a Flor de Lis. Nós já tínhamos cantado na igreja da Flor de Lis. E aí, de repente, passou um tempo, eu encontrei com um casal de pastores que não sei o que, eles olharam para mim e disseram assim: pastor, quero glorificar a Deus pela sua vida. Por quê? Não, porque quando aconteceu aquele ocorrido, o senhor não falou nada na internet. Todo mundo teve opinião para tudo, todo mundo falou, todo mundo se posicionou, o senhor não se posicionou. Eu falei: mas é porque eu não sabia mesmo. Eu não sabia de nada. Porque ela cantou na nossa igreja, a gente cantou na igreja dela, mas eu não sou amigo dela, eu nunca fui na casa dela, eu não sei o telefone celular dela, ela não sabe o meu, eu nunca troquei mensagem com ele, eu não sei de nada. Se você me perguntar hoje: pastor, quem matou quem? Não sei, não estava lá, eu não vi. Não tem um vídeo, não tem uma foto. Mas o que o senhor pensa? Para que você quer saber o que eu penso? Aliás, vai mudar o que na sua vida?
ficar conjecturando, ficar procurando pelo em casca de ovo. Nós somos do céu, gente. Nós não somos da terra. Aí dizem assim, não, mas você tem que se posicionar. Eu me posiciono pregando o evangelho. Eu me posicionando, procurando acertar aquilo que nós, como comunidade, precisamos acertar. Eu me posicionar com o que está acontecendo na igreja de fulano, na igreja de Beltrano, com o pastor tal, com o pastor... Não tem que me posicionar em relação a isso, a não ser que Deus mande. Agora, se Deus não mandar, só para eu ganhar like, só para eu me tornar relevante, só para eu gerar engajamento, não. Eu não sou desse mundo. Você não é desse mundo. Pastor, mas é tentador? Eu sei que é tentador, mas tem hora que não vale a pena. Aliás, na maioria das vezes, se não em todas, não vale a pena. Alguém está entendendo? Diga amém. Olha para o teu irmão, diga para ele, você é de Deus. Sabe, eu quero terminar a mensagem. De fato, nós não devemos ser bobos. Nós não devemos ser alienados. A gente precisa saber o que está acontecendo. A gente precisa ser politizado, sim. A gente precisa saber o que está acontecendo na escola dos nossos filhos. A gente não pode fechar os olhos, sabe? O diabo está ao nosso derredor, procurando uma brecha, tentando nos estragar. Não, a gente tem que ser consciente. A Nova Jerusalém, né, eu, Denise, somos pastores que atendemos no gabinete. Somos pessoas que procuramos saber o que está acontecendo no meio da congregação, procuramos saber como está o casamento, como está a educação dos filhos, como é que está a vida profissional. A gente se preocupa com isso para, sobretudo, ter vida no altar, para ter desenvolvimento no altar. A gente precisa conhecer a vida no particular. Eu não estou dizendo que você tem que ser alienado, céu, céu, céu. Não, não é isso. Jesus mostra a humanidade em vários momentos no seu ministério terreno. Ele era 100% Deus, mas crucificado ele disse, eu tenho sede. Por que ele fez isso? Para dizer para mim e para você que devemos sim ser humanos. Não podemos ser alienados, porque também tem um outro tema para outra mensagem, que é aquele cara que é o espiritual, ele é o semideus. Ele tem asas, ele sai voando, porque ele é o santo. Não, como eu já falei aqui, você pode estudar, você pode trabalhar, você deve estudar, você deve trabalhar, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que se divertir, você tem que ter um momento de lazer com a sua família, sua esposa, seu marido, está tudo certo. Agora, isso não pode ser onde está o nosso coração. Eu estou me lembrando aqui, a história, sobretudo a história americana, nos conta acerca de dois ativistas extremamente relevantes, que eram defensores da justiça, da liberdade, sobretudo em relação às causas raciais. Malcolm X e Martin Luther King. Dois caras extremamente relevantes. Caras que lutaram pela justiça. Só que quando você vê, por exemplo, o histórico de Malcolm X, você vê Malcolm X botando para quebrar. Se deixasse, ele ia botar fogo em pneu, ele ia mandar fechar a igreja de branco. Em contrapartida, você vê Martin Luther King sendo ativista, se posicionando, mas há um fato histórico que talvez seja um dos mais famosos envolvendo ele, que é quando saiu um decreto que não permitia os negros se sentarem nos ônibus. Então eles tinham alguns lugares, pouquíssimos lugares, a grande maioria dos lugares era para os brancos, então eles ficavam naqueles pouquíssimos lugares, e como normalmente subiam no ônibus mais pessoas, mais negros do que lugares disponíveis, a grande maioria ficava de pé. Se essa causa fosse colocada na mão de Malcolm X ia tentar furar o pneu do ônibus, ia apedrejar o ônibus, ia botar fogo no ônibus, porque ele achava que ele tinha que resolver dessa maneira. A história diz que Martin Luther King conversa com seus irmãos negros, e ele diz assim, então ninguém mais pega ônibus. Mas como é que a gente faz para ir para o trabalho? A gente vai a pé. Mas são quilômetros, não interessa.
E aí, isso quebra as empresas de ônibus. Os ônibus começam a bater lá nos governantes, dizendo assim: a gente está com um problema, um prejuízo enorme, porque a maioria das passagens é paga por eles. E agora eles estão boicotando a gente, deixando de entrar no ônibus, e a gente vai quebrar. Sabe o que essa história me diz? Que Martin Luther King e aqueles que apoiaram a sua causa mudaram a lei e mudaram o pensamento de quem fazia a lei, não pela truculência, mas sobretudo pela importância. Preste atenção, é quando você prova o quanto você é importante e imprescindível para uma pessoa ou para uma engrenagem. Estavam tentando de boicotar. Ah, é? Então tá bom, vai lá, faz sozinho. Aí vão se enrolar. Aí vão ser obrigados. Isso me faz lembrar de Davi. Samuel chega na casa de Jessé. Não é esse, não é esse, não é esse, não é. Excluíram o garoto. Não é esse. Não é. Deixaram o garoto, nem chamaram ele. Não é esse, não é. Acabou. Então não tem rei, porque não há ninguém. Ah, tem Davi. Ah, se lembraram dele? Não lembraram de Davi porque Davi fez motim. Não lembraram de Davi porque Davi quebrou a porta. Não lembraram de Davi porque Davi pintou a cara e ficou com faixa. Justiça, justiça. Porque Davi catou as ovelhas e montou um bando para dizer justiça, bé, bé, justiça. Não foi. Lembraram de Davi porque num determinado momento perceberam que ele era imprescindível. Chama ele. Ninguém vai se assentar na mesa para comer enquanto ele não chegar. É a última palavra que você vai liberar sobre a vida do sermão nessa noite. Segura na mão dele e diga: vão lembrar o seu nome e vão mandar te chamar. Não porque você fez barraco, mas porque você tem valor. Eu e você temos o que o mundo não tem: Deus. Eu e você somos cidadãos dos céus. Eu e você somos embaixadores de Cristo. Ah, estão fazendo injustiça, mas na hora que apertar é você que vai ser chamado. Você que vai ser procurado. Quantos entendem isso? Digam amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Quem é que está vivendo debaixo de impostos pesados aí? Levanta a mão. Com sinceridade. Ué, sou o primeiro aqui, ó. Mais alguém está vivendo debaixo de impostos pesados aí? Pastor, tem andado estressadíssimo. Vou te estressar mais um pouquinho. Converse com o tributarista e procure saber quanto que custaria o carro que você comprou sem impostos. Você vai cair para trás. O valor do imposto sobre um veículo zero, o valor do imposto sobre o veículo é mais do que o dobro do valor real. Se você paga 50 mil num carro, na verdade o certo seria você pagar 15, 20 mil. Porque mais do que o dobro é imposto disso, imposto disso, imposto disso, imposto disso, imposto disso, imposto disso, imposto disso. E tem imposto sobre tudo, irmão. Tem imposto sobre o arroz, tem imposto sobre a banana, tem imposto sobre tudo. A gente vive debaixo de impostos pesadíssimos. Mas a palavra de Deus para nós nessa noite é: dai a César o que é de César. Não é isso que me enriquece. Minha riqueza não vem disso. E quando essa chave vira, você desfruta de uma paz. Você sai de dentro de um molde, você sai de dentro de uma forma. Você não vive debaixo daquilo que as pessoas exigem de você, você é livre. Quem é que quer ser livre no Senhor? O mal desse século são as doenças da mente, as doenças da alma. Por quê? Por causa da injustiça.
Injustiça. O tempo inteiro. É lá fora. Pastor, e aqui dentro? Às vezes é aqui dentro. Mas aqui não é igreja. Mas é constituída de pessoas limitadas. Até aqui, a gente tem que dar a César o que é de César. Até aqui, a gente tem que entender que é de Deus. Até aqui. Porque às vezes passam você para trás. Porque às vezes te depreciam. Porque às vezes falam mal de você. Porque às vezes te distratam. Aí o diabo vem dizendo aí, injustiça, injustiça, injustiça. Aí você se lembra de Jesus. Lembra de Jesus. A palavra de Deus diz que ele tomou uma quarentena de chicotes. O chicote tinha 12 tiras de couro nessa época. Na ponta de cada tira de couro tinha um pedaço de osso quebrado. Uma chicotada abria 12 buracos nas costas de Jesus. Multiplica 12 por 40 para você saber só o quanto de ferida uma quarentena fez nele. O espinho usado para a coroa do rei dos judeus era mais ou menos dessa bitola. Como é que o senhor sabe, pastor? Eu já vi de perto. Eu vi o arbusto que faz esse espinho. Você imagina uma coroa difícil de ser confeccionada. Coroa essa que não foi só colocada assim. Não, coroa foi fincada. Você coloca a coroa e você vem com um pedaço de pau batendo para ela entrar. Dá nervoso só de pensar. A vitória dele veio assim. Ele venceu por nós assim. E é isso que o diabo não entende. É isso que o mundo não entende. Porque quando todo mundo está vendo sangue, o que na verdade está crescendo é reino. Quando todo mundo está vendo derrota, o que na verdade está fluindo é vitória. O ladrão da cruz viu. Um olhou e disse, você não é o rei, não é o bonzão, você não é o Senhor dos senhores, por que agora você não se salva e salva a gente também? Destruído. O outro diz, como é que você fez isso? Ele está aqui sem merecer nada, nós estamos aqui porque estamos debaixo de uma condenação. Aí para Jesus, todo ensanguentado, ele fala, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Todo mundo está vendo sangue, eu estou vendo realeza. Todo mundo está vendo derrota, eu estou vendo vitória. Eu estou vendo soberania. Eita! Então eu quero orar por você que está estressadão. Quero orar por você que está vivendo um tempo de insônia, está agitado, muita injustiça, muita pancada, mas agora quer entregar o seu caminho ao Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui à frente.